Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim. Mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem devocional, algo da parte do Senhor. Mais um dia estamos aqui, para estar refletindo na palavra, estar, sendo ministrado para aquilo que o Espírito Santo tem para nos falar, para nos tocar. E sabemos que ao decorrer da semana vem desafios, desafios que vêm fazer nós paralisarmos e até mesmo muitas vezes nos cansar e até mesmo deixar nós ali sobrecarregados. Porém, a palavra de Deus nos renova, nos fortalece, nos dá ali um fortalecimento no espírito para nós continuarmos avançando. E glória a Deus por nós termos essa oportunidade. E que no nome de Jesus, você que ao ver essa mensagem, esse devocional, você possa estar até o final, que no final estaremos aí tendo uma oração e que diante disso nós possamos estar sendo fortalecidos no Senhor. Amém? E hoje mais uma vez, o Senhor trouxe uma palavra para estar aqui sendo ministrado e sobre esse personagem da qual também creio que é conhecido por alguns, e esse personagem se chama Sansão, um homem de Deus ali que foi consagrado desde o ventre da sua mãe, um homem que foi ali levantado para estar sendo ali um juiz em tempos onde o seu povo estava ali sendo exilado. E esse homem foi uma promessa, sua mãe estéril, e seu pai chamado Manoá, teve ali uma visitação do anjo do Senhor e que disse que eles conceberiam ali uma criança e falou: vocês não beberão nenhum vinho, nenhum vinho forte, nenhuma bebida forte, nada que venha da videira. E disse que não comeriam nenhum alimento impuro. Então aqui ele já havia recebido essa direção. Primeiramente, a mãe de Sansão havia recebido a visitação do anjo do Senhor. Ela falou com seu marido ali queria também ver esse anjo. Aí também pediu para que o Senhor viesse ali e revelasse a eles. E o anjo voltou novamente, e aí deu as direções, e aí por um momento ali eles pedem o nome do anjo, o anjo ali fala para eles que ele seria ali enviado da parte de Deus, e diz para que eles fossem ali e levantassem o holocausto para o Deus vivo, nosso Senhor. E aqui eles recebem ali essa bênção, a mulher de Manoá ali engravida e concebe ali Sansão. E ao passar dos anos ali a gente vê Sansão crescendo, vê que ele ali se torna um homem da qual tem uma força ali inexplicável, uma força que poderíamos dizer, que o anjo mesmo disse a eles, que ele seria ali consagrado desde o ventre, e não passaria navalha alguma sobre a cabeça dele, seria nazireu de nascença. Então ele já era ali uma promessa. Então Sansão foi conhecido pela sua grande força, e a todo momento ali a gente vê o Espírito Santo se apoderando, o Espírito do Senhor se apoderando dele a todo momento. Porém a gente vê que Sansão ele tinha uma grande força, uma grande força pro lado de fora, porém a gente vê que o coração dele e a mente dele não era tão forte assim. Porque a gente vê que ele a todo momento ele vai contra aquilo que era a vontade de Deus, A gente vê que há 4 capítulos ali falando sobre a trajetória dele, e nesses 4 capítulos a gente vê os tropeços dele. A gente vê que ele sempre ali a todo momento, flertando com o pecado, ali se envolvendo com mulheres, com mulher de outra tribo, que era ali, considerado fora daquilo que era, a visão deles, Então ali ele almeja uma mulher filisteia, e ele fala para os seus pais: não, eu quero aquela. Até o seu pai fala para ele: mas não tem nenhuma entre seus irmãos, entre nós aqui do nosso povo. E ele fala: não, eu quero aquela. Então ele se envolve ali. A gente vê que ali foi até mesmo uma permissão do Senhor para que houvesse ali toda a situação, porque a gente sabe que todos os planos estão ali debaixo da vontade do Senhor. Então a gente vê que ele vai lá, ele sempre a todo momento confrontando ali os filisteus, e sempre falando esses incircuncisos aí. E ali ele sempre mostrando a sua força. Diante dessa brincadeira dele de se envolver com essa mulher, a gente vê que houve ali uma situação ali onde a gente vê que Sansão foi abalado, e depois ele devastou os caras ali, botou fogo em tudo,
né? De ver que os caras colocaram fogo ali na mulher. E a gente vê que Sansão, né, se irou e depois desceu fogo, né, nesse pessoal. E a gente vê que depois tem um momento ali, né, onde a gente vê que Sansão está ali diante dos filisteus. E há ali mais ou menos 1000 homens, aonde ele né, com uma queixada ali fresca, ele mata 1000 homens. E aí, por esse momento, a gente vê que ele clama ao Senhor. Pela primeira vez eu vejo ele clamando ali pelo Senhor, né? Que ele fala para o Senhor: deixará eu morrer aqui de sede, né? Então a gente vê que a trajetória de Sansão é um homem que, né, teve ali o seu grande feito, porém, se nós olharmos o contexto, nós veríamos que se ele tivesse, né, sabedoria, ali tivesse ali, né, um coração reto naquilo que era a vontade de Deus, a gente veria que ele poderia fazer muito mais, né? Porque um homem consagrado desde o ventre da sua mãe, né, sendo ali um juiz, né, sobre Israel ali, sendo aquele que libertaria o seu povo, mas a gente vê, e se nós colocarmos nesse pano de fundo aí, que a gente vê todos os feitos dele, a todo momento, se a gente percebermos, a gente vê que ele sempre queria mostrar a sua força, né? Ele não vê ele exaltando o Senhor, mas sim podemos ver e ter a percepção que ele estava sempre se exaltando. Porque quando a gente vê que ele desce lá numa parte ali, né, que é onde estava ali outro povo, né? Até fala ali, né, Sansão foi a Gaza e viu a uma prostituta, né? A gente vê que ele vai lá, vê uma prostituta e coabita com ela. E diante disso, a gente vê as consequências que vem no decorrer. A gente vê desde lá de trás ele já querendo se envolver com uma mulher, né, da qual não era da tribo dele. Aí ele vai lá, né, rasga um leão como se rasga um papel, como se rasga um cabrito. E depois ele vai lá e encontra, né, uma colmeia de abelha, né, com mel ali, e aí vai e mete a mão dentro, né, do animal morto. E aqui já estaria indo contra aquilo que estaria, né, direcionado por Deus, que não, né, se aproximasse, né, de nada que era morto. Então ele vai lá, pega esse mel, e ainda depois a gente vê que ele oferece para os seus pais, né, sem falar nada para eles. E ainda aqui eu já vejo comigo, além dele cometer ali um pecado, ele vai e faz com que os seus pais ainda, né, colaborem com esse pecado. E a gente vê a todo momento ele, né, fazendo coisas assim fora do raciocínio, se nós olharmos, né? Então quando pega ali no capítulo, né, 15, pega no versículo 18, que após ele ter matado, né, 1000 homens ali com uma queixada, a gente vê que ele fala ali no versículo 18 do capítulo 15, de Juízes: sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dele saiu água. Tendo Sansão bebido, redobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar de En-Hacoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Então aqui a gente vê, né, que ele clamou ao Senhor. Eu queria pontuar isso, né? Aqui ele clama ao Senhor porque ele estava sentindo grande sede, né? E aí a gente vê que, né, ele redobra suas forças ali, né? Volta, né, a se animar, e aí aí a gente vê que ele fica ali fortalecido novamente. Então aqui Sansão, né, a gente vê em Gaza, ali no capítulo 16, começa ali, né, onde ele conhece ali uma mulher, né, e a gente vê que ele coabita ali com uma prostituta, né, mais uma vez ele ali fazendo, né, transgredindo, digamos que isso, né. E depois a gente vê que a partir ali do versículo 4 do capítulo 16, a gente vê que Sansão está ali diante de Dalila, né? Dalila ali, né, sendo conduzida pelo povo ali, né, filisteu, e eles a todo momento querendo descobrir qual era a faceta de Sansão de ter tamanha força. Então eles tentaram de tudo. A gente vê aqui que a todo momento Dalila
pergunta qual é, né, o motivo dele ter essa força. E aí Sansão vai, né? Se você ali, né, me amarrar com uma corda, né, corda que não tenha sido usada, né, isso me tira a força. Aí todo momento ela, né, ali chama, diz que está chamando ali, né, os inimigos, e ele, né, prontamente ele estoura, né, as cordas. E aqui a gente vê que umas 3 vezes, né, ele dá essa flertada, digamos que, né, dizendo para Dalila. E aí Dalila chega no momento onde ela fala: você não me ama mesmo, né? Você não quer me falar aquilo que você, né, aquilo que você está escondendo, né, que você guarda, que da onde vem a tua força. Então, quando a gente vê aqui no versículo 15 do capítulo 16 de Juízes, ela vai dizer ali, ó: então ela disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim e ainda não me declarastes em que consiste a tua grande força, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração, ele disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim, né, minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrirá o teu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor o tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeiras de bronze e viraram um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Até aqui por enquanto. Então aqui a gente vê, né, todo o contexto. A gente vê que a todo momento Sansão, ele estava ali, né, flertando com o pecado, brincando com aquilo que era santo. E a gente vê que aqui ele se entrega aos braços do inimigo. E o Senhor já nos ministra muito com a passagem de Sansão. A gente vê que um homem de tamanha força sobrenatural, da qual, né, o Espírito Santo se apoderava dele, tamanha força vinha, a ponto dele, né, rasgar um leão ao meio como se rasga um cabrito, né, como já foi falado. Aqui, né, ele usa uma queixada, né, ali para matar 1000 homens. E até mesmo ali ele carrega 2 portas imensas ali, né, até mesmo com as suas fechaduras, ele carrega essas portas. Tamanha era a força desse homem, e isso despertava a ira dos inimigos, despertava ali a revolta, porque eles queriam a todo momento derrubá-lo, porque sabia que, né, havia algo, né, poderoso ali nesse homem. Mas Sansão não tinha ali um coração firmado, não tinha um coração alinhado com a vontade de Deus, porque a todo momento a gente vê que ele ia tudo contrário àquilo que era a vontade de Deus, né? Estava sempre flertando com aquilo que, né, Deus já havia, né, direcionado seus pais, que, né, ele deveria caminhar ali, né, sendo consagrado. Então, é o momento que ele está ali mais uma vez pela 3ª vez ali como uma mulher, né, fora da sua tribo, a gente vê que ele ali com Dalila, ele entrega, né, nas mãos do inimigo aquilo que Deus havia o consagrado. E o detalhe aqui, irmãos, é que a gente vê que quando ele era usado por Deus, a todo momento fala, o Espírito de Deus se apoderava dele, e tamanha era ali a força que vinha sobre ele. E nesse momento, né, ao ser raspada a cabeça dele, ao passarem a navalha, né, e as tranças ali ser cortadas, a gente vê que ele estava dormindo diante, né, dos joelhos de Dalila. E muitas vezes estamos assim com o inimigo, irmãos. Muitas vezes estamos ali deitados no colo do inimigo, entregando tudo aquilo que está em nosso coração.
está em nosso coração. E todas as coisas procedem do coração, seja as coisas boas e as coisas ruins, né? Porque a palavra fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, né, do nosso coração vai proceder coisas boas e coisas más, né? E assim também a palavra nos fala, em tudo nós devemos guardar em nosso coração. Então nós devemos ter muito cuidado com quem nós abrimos o nosso coração, com quem nós abrimos a nossa vida, né? Porque muitas vezes estamos aí abrindo a nossa vida com pessoas que talvez achamos que pode nos ajudar ou talvez possa, né, nos dar algo que possa agregar em nossa vida. Porém, nós sabemos que tudo isso é um engano de Deus, é um engano do inimigo para tentar fazer nós desistirmos daquilo que é da parte do Senhor. Então, muitas vezes nós nos esquecemos que aquilo que Deus nos prometeu, nos consagrou desde o ventre de nossa mãe, tratamos como algo que não é nada daquilo que é a vontade de Deus. Porém, a gente faz as coisas ali em desobediência e começamos a cair no engano, cair no egoísmo do nosso coração. Começamos a cair no orgulho, começamos a cair na nossa autossuficiência, achando que tudo que nós fazemos é da força do nosso braço. Porém, a gente nos esquece que é Deus movendo em nossas vidas. Assim, Sansão tinha tudo para fazer grandes feitos ainda maiores. Porém, aqui a gente vê que a falha dele estava no caráter, estava ali no coração, estava ali de estar ali sempre usando a força para estar chamando a atenção. É isso que podemos perceber da vida de Sansão. Mas a gente vê que uma hora a conta cheia, e ali ele entregou para o inimigo aquilo que era santo. Ele entregou para o inimigo aquilo que talvez a gente sabe que o Senhor ele permite situações para nós sermos moldados, para nós sermos ali talvez ali podados para a gente crescer, a gente amadurecer. Nesse momento a gente vê que ao Dalila chamar ali os príncipes filisteus e ao eles terem raspado a cabeça dele, Sansão fala, mais uma vez eu me soltarei daqui. Porém, há um detalhe ali que fala que ele não percebeu que o Espírito, que o Senhor havia se afastado dele, se havia retirado dele. Muitas vezes, irmãos, nós com o pecado começamos a brincar aqui, começamos a flertar ali, começamos a ser levados pelas cobiças do mundo, pelas cobiças dos olhos, e começamos a deixar que isso começa a se enraizar em nosso coração. Até o momento de nós entregarmos na mão de Satanás aquilo que nós temos como autoridade. E quando nós percebermos, talvez seja tarde, e nós não percebemos que a presença do Senhor já não está mais ali. E talvez já estamos no automático, já estamos na força do nosso braço, já estamos confiando na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Porém que Sansão, ele havia ali entregado nas mãos do inimigo aquilo que lá atrás o Senhor havia consagrado ele no ventre da mãe dele. Porém, ao decorrer do tempo, a conta chegou, as consequências vieram. Então a gente muitas vezes começamos a cair nesse engano de usarmos aquilo que Deus nos deu como dom, como talento, para estarmos exercendo ali para aquilo que é para glorificar o Senhor. Porém, queremos trazer muitas vezes a glória para nós. Queremos mostrar que nós fazemos, nós somos, nós é quem temos a capacidade, nós. E muitas vezes nos enchemos de tanto nosso eu que nos esquecemos que a palavra nos fala que nós devemos nos diminuir. Devemos nos diminuir para que Ele cresça cada vez mais. Então, meus irmãos, nós devemos aprender algo aqui com Sansão, que ainda que tamanha seja a nossa força, seja a nossa sabedoria, seja o nosso entendimento, seja os nossos dons, os nossos talentos, seja tamanha seja a nossa conta bancária, ou o tamanho da nossa empresa, ou aquilo que nós fazemos como de profissão, como de estudos, nós devemos entender que isso não pode ensoberbecer o nosso coração, não pode estar sendo um pedestal para nós queremos trazer a glória para nós.
nós devemos nos lembrar que a honra e glória seja dada ao Senhor, porque tudo que temos, tudo que somos é do Senhor, é Ele que faz e opera em nossas vidas. Então a gente vê que Sansão aqui, o inimigo furou seus olhos. Então o que eu aprendo aqui, irmãos? O inimigo vai, muitas vezes furar nossos olhos espirituais. Nós muitas vezes vamos estar cegos espiritualmente, vamos perder a visão, vamos perder ali a presença. E porque o inimigo quer nos ver envergonhados, a ponto deles fazer ele estar ali, num negócio de moinho, sendo usado ali como boi, que ali era bois que era usado para esse moinho, para estar ali, sendo usado ali como um meio de moer os milhos ali, os trigos. Então a gente vê que aqui ele foi colocado para ser envergonhado. Um homem que era cheio da força do Senhor, que ali combateu o inimigo, tamanha era a sua força, era sobrenatural a sua força, mas que vinha de Deus. Porém, ele teve que ser envergonhado ali pelo inimigo, devido às consequências das suas más decisões, das suas más ações, daquilo que ele fez e feriu aquilo que eram os princípios que Deus já havia dado lá atrás. E aqui é interessante que a gente vê que Deus, em meio a todas essas circunstâncias, Ele vem, e ainda Ele nos usa para nós sermos ainda, ser ainda aqueles que têm ali a segunda chance de nos redimir. Então quando chega no versículo 23, a gente vê que ali os príncipes se juntaram, levantaram holocausto para o deus deles, Dagon lá, e aí eles estavam ali fazendo toda a festa e tudo mais. E aí a princípio eles chamam ali Sansão para ele ser colocado ali na praça como deboche, para ser envergonhado, para ser, digamos que um bobo da corte ali, para eles zombarem daquele que o Deus deles havia entregado na mão deles. Porém a gente vê que no versículo 28, novamente Sansão clama ao Senhor. E aí no versículo 28 do capítulo 16 de Juízes vai falar assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez. E, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-te, pois, Sansão com as duas colunas no meio, e que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita, e uma outra na esquerda, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e sepultaram entre Zorá, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel durante 20 anos. Então, irmãos, aqui a gente vê que até ainda o final da sua vida, ele foi ali usado por Deus. Deus veio com a sua misericórdia e ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor que desse, só daquela vez, a força necessária para estar vencendo os seus inimigos. Então, irmãos, a gente vê a história de Sansão, a gente vê que, infelizmente, um final trágico, mas que ainda assim, a vitória ali que foi dada, sobre o povo filisteu ali, sobre os inimigos, era para glorificar o Senhor. Então a gente temos que nos lembrar que em tudo nós devemos clamar ao Senhor. Não deixar a arrogância, a soberba, a autossuficiência, o orgulho tomar nosso coração. Porque aqui a gente vê um detalhe, que ele descobriu o coração dele para Dalila. E muitas vezes nós entregamos aquilo que é precioso, para o inimigo, porque a palavra também fala, não entregar pérolas aos porcos, porque eles caem, e se rasgam. Isso porque aquilo que é precioso da parte de Deus para nossas vidas, para pessoas que não têm a sabedoria, e talvez ali isso suba como inveja para o coração, pode ferir e gerar ali situações que não serão agradáveis. Então nós devemos entender que aquilo que o Senhor nos entrega, nós devemos guardar como algo precioso, como algo que nós possamos não trazer glória para nós, mas sim para entender que aquilo que nós formos fazer é para glorificar o santo nome de Jesus. Amém, irmãos? Essa era a mensagem. Espero que possa ter te edificado e você possa ter compreendido
e que possamos trazer para nós, né, para nossas vidas, esse ensino. Espero que no nome de Jesus você possa ser tocado, impactado de forma poderosa e sobrenatural. Amém? Vamos orar? Querido Deus amado Pai, eu te louvo, te agradeço por mais uma palavra, mais uma mensagem que o Senhor me entregou, Pai, que o Senhor nos ministrou com esse devocional, Pai, que através dessa oração meus irmãos possam ser tocados, possam ser impactados, que o Teu Santo Espírito, Pai, o mesmo Espírito que vinha sobre Sansão, venha sobre Teus filhos, Pai, porque hoje, né, o Espírito Santo habita em nós e nós queremos ser cada vez mais empoderados, Pai, não para nós sermos glorificados, mas sim para o Senhor, porque toda honra e glória seja dada a Ti e que possamos gloriar-se, Pai, no Senhor, porque é no Senhor todas as coisas, Pai. Então eu peço, Senhor, venha dar força aos meus irmãos que talvez estejam enfraquecidos, venha, Pai, trazer a visão novamente, Pai, aqueles que estão talvez, Pai, com seus olhos, Pai, tapados, que os seus olhos estejam aí, né, escuros, Pai, que o Senhor venha abrindo os olhos, Pai, venha iluminando, abrindo os olhos espirituais, tirando, Pai, os tapões dos ouvidos, que eles possam ouvir e verem, Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor, Pai, que as suas misericórdias duram para sempre sobre a vida de cada um. Então que no nome de Jesus o Senhor venha renovando, venha fortalecendo, venha derramando um bálsamo precioso sobre a cabeça, Pai, de cada um, da ponta da cabeça até a planta dos pés, o Senhor venha, Pai, regenerando, renovando as forças, renovando o espírito, renovando a alma, renovando as emoções, Pai, afastando, Pai, tudo aquilo que tem, Pai, endurecido, Pai, ou machucado os seus filhos, Pai, que tanto no nome de Jesus o Senhor venha trazendo ao plano original as emoções, Pai, venha trazendo ao plano original o físico, venha trazendo, Pai, venha trazendo do alto, Pai, a Tua presença gloriosa e poderosa e sobrenatural. É assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Mais um dia, mais uma semana abençoada, né? Que possamos, né, iniciar o final de semana aí abençoado com a presença do Senhor. Que você possa ter um final de semana abençoado. E nos encontramos segunda-feira novamente. Amém? Um ótimo dia, abraço e Deus abençoe a todos.